Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 17ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é como também um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é como ainda uma rede que lança ao mar e apanha todo tipo de peixe. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons e os cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens bons dos maus, os justos dos injustos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos aqui hoje no último capítulo, se assim posso dizer, das parábolas de Jesus em São Mateus. Hoje é a última. Lembramos que nós tivemos a primeira, que é aquela que jogava a semente no caminho, outra nas pedras, outras em espinhos e outra em terra boa. Depois viemos para o outro domingo, que foi a que vai falar do trigo e do joio. E hoje nós estamos aqui com essas três parábolas, três exemplos. Então, o que nós olhamos é a tentativa que Deus tem para fazer nos convencer de que o reino dos céus é bom, é para mim e para você. Ele nos convence de que nós precisamos desejar o reino dos céus. Então, como é que é lá? Como é que é o reino dos céus? Como é que é lá? Aí ele faz pequenas intervenções de comparações para que eu e você nos convençamos de que queiramos, que desejemos estarmos no reino dos céus. E ele começa a dizer que o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem encontra e aí ele vende tudo que tem e vai comprar aquele terreno. Ou seja, aquele terreno não é dele. O reino dos céus não é meu, não é teu. Quando nos descobrimos, tudo que é meu, que é teu, tudo que você tem é um nada diante dessa maravilha, dessa descoberta. E a gente vende tudo que tem para estar, para querer, para ter o que é mais importante para nós. E depois ele vai dizer que o reino dos céus é como um comprador que procura pérolas preciosas. E aqui está no plural, né? Ele procura pérolas preciosas, mas quando ele encontra uma grande pedra de um grande valor, ele vende, ele vende todos os seus bens
para ter aquela única pedra. E depois ele vai falar ainda que que lança a rede, né? O homem lança a rede e apanha todos os tipos de peixes. Hoje nós queremos perceber que o Evangelho está nos trazendo a importância que nós precisamos de um desapego total, de tal forma que aquilo que é de Deus tenha um lugar privilegiado na minha vida. E aí nós queremos perceber que se de fato nós encontramos o reino dos céus, é um tesouro que está escondido. E aqui mostra que está debaixo da terra, ou seja, escondido mesmo, né? Só com muita sensibilidade, a pessoa que está com os pés na terra, ele vai encontrar, ou seja, é a fé, só com muita fé, só se permitindo viver pela fé que nós encontramos aquilo que muitos não estão encontrando, ou que não estão nem procurando, ou que não têm necessidade. Se nós formos perceber bem, esse que procura, por exemplo, nós vamos lembrar de São Paulo, que embora não estivesse procurando o tesouro, a riqueza maior, que é Jesus, esse Jesus foi ao seu encontro. Esse Jesus o teve como um tesouro para o reino dos céus. Jesus teve São Paulo como um tesouro para o reino dos céus. Jesus foi ao encontro. Paulo, por que me persegues? E quando Paulo teve esse encontro com Jesus, tudo mudou na vida dele. Tudo mudou. Então, quando é que eu sei, quando é que você sabe que encontrou o reino dos céus, encontrou a pérola, encontrou a maior pérola, é quando a nossa vida ela é transformada e nós conseguimos amar, perdoar, nós conseguimos interagir com as pessoas das mais diversas. Aquelas pessoas daquela pescaria que o Evangelho hoje nos fala, de que pegou todo tipo de peixe. Na igreja há pessoas, peixes bons e peixes maus. Na igreja há muitas pessoas dentro dessa rede de má coração, de um coração perverso, de um coração ganancioso, de um coração interesseiro, de um coração maléfico, das piores espécies temos na igreja. Porém, dentro da própria igreja também há peixes de uma doçura, de um sabor, de uma gentileza, de uma qualidade sem fim, como há pessoas tão bondosas, tão misericordiosas, tão carinhosas na mesma rede. E aqui diz o texto que vai separar. Diz um dito popular que de boas intenções o inferno está cheio. E não é uma verdade. Ninguém vai para o inferno porque teve boas intenções. Foi para o inferno porque há má intenções no coração. De boas intenções, o céu está cheio. Então, que hoje possa ser uma alegria para você perceber que o Evangelho de hoje é um apresentar o reino dos céus para que você tenha desejo de buscá-lo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos dê a graça do diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos convença da importância do reino, do tesouro que é Jesus, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de encontrar a casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.